Olá, seja muito bem-vindo ao Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools, para quem lidera, respira e transforma o mercado da privacidade no Brasil. E a cada novo episódio, você vai conhecer aqui histórias de quem realmente está moldando o futuro da proteção de dados aqui no nosso país. E hoje nós recebemos uma figura muito importante. Eu vou já quebrar protocolo aqui, já desde o princípio, um grande amigo, Newton. É um convidado, eu diria, de referência, formado aí, referência em direito digital e proteção de dados, DPO de Porto Alegre, mestre em direito, professor de direito constitucional e palestrante de LGPD. Newton, que prazer, que honra te ter aqui. Muito bem-vindo. Poxa, a honra e a felicidade e a alegria mesmo é absolutamente toda minha, Aline. A gente tem essa afinidade, nós somos amigos há um bom tempo, nós temos essa afinidade com o teu time da Privacy Tools. É sempre muito bacana interagir e os convites de vocês não são convites, são convocações e estou muito feliz, muito alegre. E obrigado pela generosidade das palavras, assim. Elogios são sempre bons e mesmo quando não são tão merecidos, assim. São muito merecidos. Bem-vindo, Newton. Mas vamos começar abrindo aqui o nosso bate-papo e aí de maneira muito... Vamos lá, me conta, abra teu coração para nós. Como que foi a história do Newton na privacidade? Foi algo, privacidade e proteção de dados, é claro, foi algo completamente planejado? Foi um caminho que você desenhou ao longo da sua carreira? Ou a gente poderia dizer que é um propósito de vida, um chamado e a privacidade surgiu e cá estamos? Aline, eu acho que a privacidade para nós profissionais brasileiros, ela é um pouco complicado de dizer que alguém tenha planejado a sua carreira desde o início. Olha, eu vou fazer o curso, seja na área do direito, seja na área da gestão, seja na área da tecnologia da informação, e dizer, bom, eu vou ser DPO daqui a quantos anos? Eu já, né? Há praticamente 30 anos quase de formado que me tornei DPO. Então, a gente não tinha essa ideia de proteção de dados e privacidade. Então, o acaso, sim, no mestrado assisti uma palestra, aquelas para a gente cumprir os créditos, né? Tínhamos 4 pessoas na sala. Eu e um colega, a palestrante e a professora que conduzia o evento. Então éramos 4 pessoas. Na metade da palestra o meu colega foi embora, então fiquei eu sozinho no auditório. Mas era muito interessante e era conduzida pela doutora Temes, que faz parte do Conselho Nacional de Proteção de Dados hoje. E falava sobre Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, aquele livro de 1967. E também o GDPR entrando em vigor. E eles, pô, que interessante essa matéria, porque proteção de dados, privacidade. Depois, foi a primeira sementinha ali, mas o mestrado em Direito. Direitos Fundamentais. Isso depois disso, tive a oportunidade de fazer um trabalho no próprio mestrado sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Foi um tema daí, entre todos que eu escolhi. E aí sim, daí não parei mais. Aí consegui mudei o projeto de dissertação para inserir proteção de dados. Era uma dissertação sobre direito penal. Foi uma manobra, com 6 meses fazia a dissertação. E aí sim eu percebi que, até quando eu disse para o meu orientador, ou eu faço isso aí, ou eu não concluo, porque eu vou trabalhar com proteção de dados de agora em diante. E aí sim, aí busquei formação, né, na época, estou falando aí INSPER e todos os outros cursos, né, que a gente, para entender melhor, saber o que é proteção de dados. E aí, bom, qual é a profissão, o que a gente faz com isso? Aí vem um planejamento. Então, o acaso me colocou nesse evento, nessa palestra. E aí o planejamento, assim, bom, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser DPO. Eu era assessor do Ministério Público, numa função que muito me gratificou, muito bacana, muito excelente, com pessoas maravilhosas, mas não com proteção de dados. Aí então, bom, vamos estudar, vamos nos preparar, que em algum momento vai aparecer. Daí tive a oportunidade de liderar também na área da consultoria, da adequação de umas 60, 70 empresas, até de rede de hospitais, até escritórios de advocacia, né? Sempre já direcionando a carreira. E até que veio o convite, então, daí para ser, depois de aprovada a lei, criado o cara que eu nem sabia que estava em gestação, esse projeto de lei, aí sim, convite para me tornar o DPO de Porto Alegre primeiro. Então é uma honra, um desafio muito grande. Um grande amigo nosso, o Marcílio, diz, meu irmão, tu sabe a bomba que tu está te metendo. Mas não dá para fugir desse desafio, né? Então teve um acaso, mas depois teve um planejamento, né? Saber
era com isso que eu gostaria, que eu queria trabalhar. Então, em algum momento ia aparecer a oportunidade. É importante estar preparado. Sim, de maneira que normalmente, né, eu acho que as coisas elas vão se encaixando e sim, privacidade e proteção de dados, especialmente no nosso país, é uma pauta nova, é um assunto que chegou ontem, então, né, como você bem pontuou, as faculdades de direito, alguns pouquíssimos anos atrás, bem como as faculdades da área de tecnologia, que eu venho da área de tecnologia, não tratavam de pautas, né, como privacidade by default, privacy by default, privacy by design, ou seja, tudo isso é muito novo. Mas vamos lá, Newton, legal conhecer a tua história. Eu acho que sim, muitas coisas surgem do acaso e é evidente que depois a gente tem que buscar, né, o conhecimento e se tornar realmente um profissional de referência, assim como você se tornou. E para você, Newton, me conta, o que diferencia um bom líder de privacidade de um profissional que a gente poderia dizer que apenas cumpre normas, né? Porque eu acho que são duas coisas. Vou cumprir a norma, né? Em que pese esse é um bom líder, essa pessoa está cuidando efetivamente do nosso maior bem, eu costumo dizer que é a nossa privacidade. A função do líder é exatamente conduzir o processo, né? E aí, para conduzir um processo, a gente precisa da confiança do time, da confiança das pessoas, da confiança de quem te contratou, da confiança de quem te colocou naquela posição de líder, porque afinal de contas nós não somos e nem poderíamos ser o controlador ou o agente ou o CEO da empresa, porque aí teríamos um conflito de interesse. Então, precisa ter essa confiança, e essa confiança só vem se quem te deu essa oportunidade confia e conhece um pouco da tua trajetória. Mas aí, ao assumir, ao sentar nessa cadeira, a gente precisa ter a confiança do time, mas a gente precisa demonstrar que a gente confia no time também. Confia no time e às vezes, mesmo que pareça que a gente não tem um time, e não é muito o caso, um time direto, mas todos os integrantes, desde a alta gestão até o P2P, da portaria, no nosso caso, da portaria ao prefeito, da portaria ao presidente. Sim. A gente tem que ter uma confiança mútua e assim, conhecer, nós precisamos conhecer todas as áreas. Precisa conhecer um pouquinho de TI, precisa conhecer de gestão e precisa conhecer de direito também. O profissional é aquele que eu acho que são graduações. No começo, a gente conhece a norma técnica, a gente tem a tendência de ser mais engessado, porque afinal de contas é a ferramenta que nós temos. Com o amadurecimento, o conhecimento de outras ferramentas, de outras áreas, a gente não flexibiliza, não é que nós deixemos de cumprir, né? Ainda mais no poder público, o princípio da legalidade, nós temos que cumprir a lei, não tem como não cumprir lei, como cumprir normas. Mas é saber que o efetivo cumprimento disso passa pela eficiência, passa pela agilidade, passa por dialogar com as áreas, porque o DPO não pode ser aquele cara que mete o pé na porta e diz, olha, eu quero isso e façam isso, senão eu vou notificar para a autoridade nacional. A gente tem que dialogar com o titular de dados, que ele é o protegido, tem que dialogar com a organização, e isso que diferencia o líder, quem está usando, exercendo essa função de conduzir o processo. A privacidade é uma jornada, como a gente diz. Sim. Então, a gente sempre pode aprender mais, sempre pode evoluir mais, criar novos caminhos, criar novos projetos. Então, o líder tem que ter essa visão mais macro, mais ampla, e sem desprezar, claro, aquele profissional que ainda está no nível, no estágio de cumprir a regra de uma forma mais exata possível, que também são absolutamente necessários para o time, para daí a gente, quando tu assumes a posição de liderança, saber, inclusive, quais são o momento em que, quando é possível, no momento de reforçar mais a área jurídica, mais a gestão, mais a TI. Acho que são essas as características. Eu costumo sempre falar, né, que privacidade é um projeto de começo, meio e vida. Ou seja, é a continuidade do negócio. A gente está falando hoje, né, de um dos principais ativos, não só das empresas, mas sobretudo aí de uma estrutura municipal. E aí eu quero entrar nessa pauta, porque estamos aqui diante de nada mais, nada menos do que o DPO de Porto Alegre. E que missão é essa, né, Newton? Porque quando a gente pensa o DPO de Porto Alegre, poxa, é a capital do nosso estado.
é uma capital referência no nosso país. Tivemos aí uma série, né, de acontecimentos que certamente trouxeram muitos desafios, né? As catástrofes climáticas devem ter trazido uma série de dificuldades frente à tua gestão, no momento da tua gestão. Mas a pergunta é essa, né? Como considerando, né, que Porto Alegre foi uma das cidades pioneiras, e eu faço questão de dizer pioneiras em ter aí um DPO nomeado no Brasil nessa função, conforme a previsão legal. Mas como é que é essa experiência, né? Qual o desafio, né? Quando a gente tem que trabalhar com uma questão de cultura, né? Dentro de nada mais, nada menos do que o município de Porto Alegre, a capital do nosso estado. Claro que, como eu falei, isso é uma grande honra, um desafio, né? Porque Porto Alegre funcionou 250 anos ou 251 anos sem um DPO, né? E funcionou bem, né? Com todos os problemas, com todas as necessidades de uma população que tem necessidades, né? O orçamento é sempre enxuto demais, são 1.400.000 habitantes, então o número de alunos, de pacientes do SUS, o número de crianças e adolescentes, o número de turistas, o número de servidores é gigantesco, o número de computadores ligado à rede são mais de uma dezena de milhares, são 11 mil computadores, mais 4, 5 mil notebooks. Então, só o que tem de portas, o que tem de entradas, de problemas, mas esses problemas são um desafio de dizer, bom, vamos tocar isso, vamos fazer com que Porto Alegre seja vanguarda também nesses temas. Porto Alegre tem vários aspectos que ela é uma cidade dedicada à inovação. Nós temos, né, desde na própria área da TI, nós temos a Prociempa, que é uma empresa referência no Brasil inteiro, talvez até no mundo, né, de uma empresa de processamento de dados desse porte. Então, assumir a função de DPO nesse cenário diz, olha, a gente não pode ficar para trás na área da proteção de dados. Nós temos que evoluir junto e manter Porto Alegre nesse nível. E a estrutura me parece muito adequada. Eu sou vinculado, deveria ser, à Secretaria da Transparência e Controladoria, que exatamente é responsável pelo diálogo, ou às vezes o duelo, como eu digo, entre a transparência pública, que essa é uma diferença da iniciativa privada. Nós somos obrigados a ser transparentes, a fornecer informações, e a proteção de dados. Então, a LAI, a tendência é abrir informações, e a Lei Geral de Proteção de Dados, quando pessoais, então, fechar um pouquinho mais para proteger os titulares. E nesse caso, é muito interessante que nós somos liderados hoje pela secretária Mônica Leal, que tem uma trajetória política, então tem essa visão de diálogo entre os poderes, entre as instituições, e também uma visão de ser uma jornalista, então também de comunicar. E o secretário anterior também era jornalista. Vê que interessante isso. Então, é um ambiente muito, muito bacana, muito completo, porque nós sabemos que temos que ser transparentes e comunicar para a sociedade, porque afinal de contas são dados, aquelas informações que são públicas, e ao mesmo tempo nós temos que cumprir a lei, porque o G de geral é para o município também. Então, a LGPD não é nem mais e nem menos para nós, é igual às empresas privadas. Só que nós temos ainda mais essa característica de saber dosar, e grande parte do trabalho é saber quando prevalece, então, o direito fundamental à transparência, à informação, quando deve prevalecer o direito fundamental à proteção de dados. É esse duelo, esse diálogo que é mais importante, né, entre transparência e proteção de dados. Isso configura o nosso trabalho. Que desafio, hein, Newton? E aí, quando a gente olha especificamente para o setor público, especificamente na tua posição, né, à frente aí do município de Porto Alegre, o setor público, no dia a dia, ele acaba, né, tendo uma coleta de dados em diversas frentes, e aí dados sensíveis, considerando as áreas de saúde, educação, assistência social, né? E hoje, né, considerando que o município tem uma série de entradas, né, uma série de desafios,
É um município, como você muito bem reportou, temos 250 anos de história e, consequentemente, de informações, de dados que precisam ser preservados também. E aí, na tua visão, qual deve ser a maior preocupação do encarregado de dados quando ele está gerindo, né, tudo isso? E o que ele não pode deixar de acompanhar para que efetivamente, né, se tenha aí uma gestão eficiente, transparente e, claro, sobretudo, não é, com conformidade. São 250 anos de tratamento de dados, né? E é interessante que o maior desafio, por incrível que pareça, é informar ao titular, que seja ele o servidor, ou seja ele a população, né, o cidadão, de que eles são titulares, de que nós somos titulares de dados. E aí, a gente, lá no comecinho, na base, como eu gosto de dizer, se eu tivesse aqui em cima da mesa uma caneta, podia ser esferográfica de 20 centavos. É minha caneta. E se eu colocasse ela aqui, se tu precisasse usar, o mínimo que a gente espera é que tu dissesse, posso usar a tua caneta? Impressa a tua caneta. Ou, claro, se fosse para salvar a vida de alguém, tu pegarias a caneta e utilizarias. Então, tem uma base legal, ou consentimento, ou para salvar a vida ou a saúde de alguém. Então, temos isso. Agora, os dados pessoais, mas a caneta segue sendo minha, né? Uma caneta de 20 centavos. Podia ser a chave do carro, poderia ser qualquer patrimônio. Agora, imagina o meu dado, o meu nome, né? Que a gente quando começa a falar português, a gente é muito pequeno, a gente fala papai e mamãe, mas se a gente fizer quando a gente aprende uma outra língua, a primeira frase é my name, né? É meu nome, né? Esse nome. É inalienável, o direito inerente à nossa personalidade, né? Então, como é que uma empresa, ou mesmo o poder público, que é obrigado a tratar esses dados, os dados seguem do titular. Então, o maior desafio é esse, de que as pessoas percebam que são titulares e que os dados não são do município. Os dados são das pessoas que, por circunstâncias, no nosso caso, a base legal, 99% dos casos, é o cumprimento de obrigação legal, então nós temos que tratar aqueles dados. Sim. Mas os dados seguem sendo dos titulares. Então, por isso a responsabilidade, e a lei, a LGPD é uma das normas aplicáveis, e claro, ela nos dá esse caminho de como fazer isso de uma forma correta. Porque o tratamento de dados pessoais é a utilização de bem do patrimônio de direitos de terceiros. Então, é para o meu negócio, no caso da iniciativa privada, é para o desempenho das minhas funções na administração pública, mas eu utilizo um bem inerente à própria personalidade, à existência da pessoa, né, para o meu desempenho das minhas funções. Então, isso que demanda, e esse é o maior desafio, de saber de fazer com que as pessoas se entendam como titulares, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem essa tendência de desviar um pouco o foco para as questões técnicas, para as questões da TI. Seria talvez mais fácil se ela fosse Lei Geral de Proteção dos Titulares de Dados, porque seria mais inteligível pela população, como é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Né? O direito, o titular do direito, no direito brasileiro, no direito contemporâneo mundial, não são as coisas. A gente não protege coisas, a gente protege pessoas. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei de proteção das pessoas, ela é uma lei de proteção dos titulares. E os dados são o objeto dessa proteção. Protegendo pessoas, eu estou protegendo dados. Então, o dado é o ativo mais importante, mas ainda não são pessoas, né? Se são os ativos, são ligados a pessoas. Sejam elas, né, no nosso caso, dados pessoais, então pessoas naturais. São essas informações. Então, o desafio maior é com que todos nós, titulares, nos coloquemos nessa condição de titular. E o que não dá para deixar de escapar são essas. Então, o privacy desde o design, quando é possível. Então, aí revisando cláusulas, orientando todos os ramos da gestão, né? Sempre com o filtro da proteção de dados. Isso é muito importante. Nessa jornada, nessa trajetória, são praticamente todas as áreas da gestão municipal contam com pelo menos uma ou duas orientações minhas, entende? Então, quanto mais demandarem, melhor. Quanto mais trabalho, melhor, porque a gente protege o titular e, protegendo o titular, nós protegemos a organização, nós protegemos na iniciativa privada a empresa e nós protegemos a gestão, porque se nós violarmos um direito do titular, vem sanção da NPD,
nós podemos ter que pagar a indenização, nós vamos ter que refazer sistemas, ou seja, é um grande problema também para a gestão, também para o controlador. Então a gente protege o titular e protege o controlador também. Muito bem. A gente sempre fala, né, que não existe privacidade sem proteção de dados. Então, é evidente que há uma necessidade aí clara das organizações, e aí, de novo, né, sejam elas públicas ou privadas, de tratarem desses dados, né, no momento em que vão manipular de maneira adequada e, sobretudo, né, de forma ética e transparente. Que eu acho que a lei vem justamente para tratar também desse cuidado que as empresas precisam ter. E falando sobre o mercado de privacidade, sem dúvida é um mercado que está começando e, portanto, está amadurecendo, tá chegando. E se está chegando, está amadurecendo, temos alguns gargalos que a gente, evidentemente, precisa tratar. Na tua opinião, Newton, qual é a principal brecha estrutural que temos hoje? E aí, vamos botar um ingrediente novo aqui que está todo mundo falando e que é um ingrediente que na nossa área, né, na sua posição de DPO de Porto Alegre, sem dúvida vai dar o que falar, que é a inteligência artificial. Não podíamos não falar em inteligência artificial, né? E não se pode mesmo não falar. E não é, além de ser aqui nesse espaço, mas na mesa de bar, em família, nós temos que falar sobre inteligência artificial, porque é uma onda que não se tem como parar e nem se deve querer parar, porque é desenvolvimento, é tecnologia, é agilidade, a possibilidade de prestação de melhores serviços, é melhores entregas pelas empresas, pelo poder público. Então, que bom que tem IA, que bom que existe, que bom que é uma ferramenta que cada vez está melhor e mais sofisticada, entregando mais. Então, sem dúvida que nós temos que falar de IA, nós precisamos ter isso no nosso radar. Só que, claro, né, como outra ferramenta qualquer, ela tem que ser, eu gosto do tema regulado, não naquela forma antiga de se imaginar uma lei que engesse, mas nós temos que ter normas, nós temos que ter princípios, nós temos que ter uma regulação que diga... sim, evolua, sim, desenvolva, sim, utilize inteligência artificial, otimize as entregas, qualifique os serviços, mas com o filtro e se a gente fizer o filtro ético, o filtro, né, de todas, é a privacidade que vai orientar, porque se nós estivermos atentos à privacidade, à proteção dos dados pessoais, nós vamos proteger também as outras informações das pessoas jurídicas, por exemplo, porque se quem utiliza a IA tivesse essa atenção com os dados pessoais, ela vai também, os segredos de negócio, vai saber que tem que, né, proteger as informações, né, da própria pessoa jurídica também, que também é um patrimônio, marca e todas essas questões, como é que, essa cultura, então aí a gente consegue ampliar a proteção de dados para também os dados de empresas, que é muito importante, porque a partir do momento que eu subo um processo e peço para a inteligência artificial analisar, eu tenho que saber que, além de dados pessoais, eu também posso estar subindo e vou subir, claro, né, dados de pessoas jurídicas, dados de empresas. Daqui a pouco tem planta, tem modelo de negócio, tem desenhos industriais, tem todas as questões dos direitos autorais também, né? Então isso tudo tem que estar no radar. E o filtro da proteção de dados me parece muito adequado, porque se eu prestar atenção nos direitos dos titulares, pessoas naturais, eu estou também prestando atenção e atendendo aos direitos de outros titulares que não pessoas naturais, né? Porque não tem como cuidar de privacidade e não cuidar de direitos autorais, de propriedade industrial. Então, eu acho um bom filtro, um bom caminho para regular essa onda magnífica. A gente não é contrário, muito antes pelo contrário, a gente é favorável à evolução tecnológica, à evolução da inteligência artificial, porque isso qualifica a vida do ser humano, né? Dá para fazer uma operação, dá para cuidar de pessoas remotamente lá no interior da África, por exemplo, coisas que não seria possível antes. Então, a gente tem que usar isso, mas de uma forma para que se proteja tanto as pessoas aqui, ampliando as pessoas naturais e as pessoas também, as empresas, os segredos de negócio, propriedade industrial, por exemplo. E é fundamental, né, Newton, que a gente tenha esse cuidado no prompt, né? Que eu acho que esse é o termo, quando a gente está
pedindo aí para a inteligência artificial nos dar aquela resposta, que a gente tenha essa consciência, porque no final do dia, a inteligência artificial não é nada mais, nada menos do que informações que nós imputamos diariamente, né, para que ela, consequentemente, vá manipulando e formando a sua base. Então, é fundamental que essa questão cultural, né, com o cuidado frente aos dados pessoais, frente aos segredos industriais, frente ao código da empresa, senhas, enfim, tudo isso, porque é a gente que vai estar levando essas informações para a IA, né? E, consequentemente, ela aprende muito rápido, desde que a gente ensine, né? E a necessidade da curadoria humana, né? Não dá para abrir mão disso. Não dá para abrir mão disso porque mesmo que se use uma IA para controlar outra IA, para controlar uma outra IA, ao fim e ao cabo, a responsabilidade é da empresa e do ser humano. É de quem utilizou, de quem imputou. Mas foi um programa que imputou um programa, mas lá no fim do dia, ou lá no começo do dia, tem a responsabilidade humana. Então, a gente imagina... É muito interessante esse movimento, porque lá atrás, quando se estudava, por exemplo, direito penal, lá em 1930, sei lá, as questões desse dilema do trem, né, do trem desgovernado. Então, alguém tem a possibilidade de mudar a trajetória do trem, do trilho do trem. Bom, isso... Quando é que eu imaginar que lá atrás, quando eu estudava lá, né, nos anos 90 ainda na faculdade, eu ia ter que lidar... Nunca vou mexer com trem, talvez nem ande de trem. Mas agora nós temos a inteligência artificial dos automóveis. E aí, a responsabilidade é minha como proprietário daquele automóvel, é minha quando eu alugo, é de quem projetou, de quem programou, porque a inteligência artificial vai ter que fazer o trabalho daquele maquinista antes de optar. Eu invado uma escola, ou eu invado uma creche, ou um hospital, ou um presídio, e a dignidade humana, e as vidas humanas. E parecia que era uma coisa tão longe, que eu nunca vou trabalhar com isso, mas agora chegou na nossa vez de ser o dono daquele carro, daquele veículo autônomo, ou às vezes um aplicativo, a gente viaja, o aplicativo faz sozinho, mas a responsabilidade vai recair em algum momento sobre algum humano. Então, por isso a curadoria humana é necessária e imprescindível. Sim. Prompts éticos sempre, né? Sem dúvida. Bom, a gente muito fala sobre decisões que devem ser baseadas em dados, mas na prática, como você enxerga, né, o uso dos dados como ferramenta de apoio à gestão, em especial, é claro, né, no contexto da gestão da administração pública? Não existe gestão que não seja baseada em dados. Se eu não fiz, e público ou privada, se eu sou gestor, se eu sou um tomador de decisão, do nível hierárquico mais simples ao mais complexo, se eu não tomar minhas decisões baseadas em dados e informações, eu estou brincando de gestor. Aquilo é um achismo, não passa de uma brincadeira. Eu não tenho como saber se a empresa ou a organização pública, na iniciativa privada, se ela está dando lucro ou não, e eu não tenho como saber se na gestão pública eu estou fazendo a entrega ou não. Então, a gestão baseada em dados para mim, é sinônimo de gestão, né? E aí, claro, a experiência nossa em Porto Alegre, no ano passado nós conquistamos a certificação Our Work Cities da Bloomberg Philanthropies, que certifica cidades que demonstram que tomam as suas decisões, que as decisões são tomadas tomando em consideração baseadas em evidências, baseadas em dados. Sejam eles dados pessoais, sejam eles dados de não pessoais, pessoas jurídicas, por exemplo. Então, uma gestão qualificada, ela só é gestão se ela for baseada em dados. E Porto Alegre é um exemplo, são poucas cidades do mundo que têm essa certificação. Veio um time da Bloomberg, né, nos avaliou em dezenas de critérios, e a grande parte deles eram não só dados pessoais, mas como tratamos dados pessoais, o fato de Porto Alegre ter um DPO, o fato de Porto Alegre ter políticas de proteção de dados pessoais, de ter também naquilo que é importante dados abertos, porque o poder público, ele também, esses dados pessoais que nós tratamos, nós prestamos serviço também para desenvolver a economia, para desenvolver as outras atividades. Claro, então, né, voltando ao tema, fazendo esse diálogo entre dados pessoais, um pouquinho mais restritos, dados não pessoais abertos, mas desde que também não prejudique segredos industriais e outros problemas. Então, a gestão baseada em dados hoje é a única forma de gestão.
Se ela não for baseada em dados, em evidências, não tem a menor possibilidade de ter sucesso. Sim. Muito bem, voltando aqui, né, ou permanecendo, né, no contexto do setor público e, sobretudo, nos avanços que nós já tivemos frente à proteção de dados. Na sua visão, quais devem ser os próximos passos para que a gente efetivamente consolide essa agenda e promova mais segurança para o que a gente tanto quer preservar, que são os titulares, né, no caso de Porto Alegre, os cidadãos? Os passos serão sempre na formação, sempre na cultura da proteção de dados, sempre no comportamento, sempre. Esses são os passos dos quais a gente não pode se afastar. Quanto mais a pessoa tiver consciência de que ela é titular de dados, de que parece basilar demais quando a gente precisa explicar, olha, o teu nome é teu, o teu e-mail é teu, o teu CPF é teu. Então, cuida desses dados, cuida dessas informações, porque prejudicado por um tratamento irregular és tu, porque isso é o teu patrimônio, são as tuas características que vão ser violadas. Então, essa questão, por mais que a gente evolua e que se utilize inteligência artificial, por mais que se utilize simplesmente políticas, por mais que tenha contatos e canais abertos, mas é sempre para facilitar e para incentivar a cultura, o aculturamento, a proteção de dados como realmente assim, como no DNA das pessoas, como já deveria estar desde sempre. É sempre disso que se fala e, claro, cada vez mais ampliando os canais, seja nós, por exemplo, temos um 156, que eu sugiro para todos acessarem o nosso portal. Do 156 é o número que pode acessar por telefone, por WhatsApp, por todos os modos de contato. E nós tivemos, por exemplo, ano passado, 1.300.000 contatos das pessoas. São mais ou menos 110 mil contatos por mês de habitantes de Porto Alegre. Pensa que Porto Alegre é praticamente um contato por habitante, só que se tu tirares afastar a população economicamente ativa, por exemplo, crianças e adolescentes não vão ligar, ou ligam menos, idosos muito menos e tal. Então, aquela fatia dá mais de um contato por ano de cada uma das pessoas com a gestão pública do município. Claro que nós tivemos também, um exemplo disso foi, né, na enchente que nós tivemos, assim, e Porto Alegre, e aí, né, a nossa homenagem a todo o time, né, e especialmente da Procempa. Porto Alegre não parou 15 minutos de funcionar a linha lógica e todo o data center e todo o sistema. Eu conseguia despachar em Porto Alegre ou remotamente, sempre não caiu um minuto o sistema. Claro que teve colegas que subiram escadas carregando diesel para um gerador que alimenta, por exemplo, antena, porque o celular não funcionava, mas antena de rádio para chamar, para alguém entrar em contato com o call center e aí despachar a ambulância, despachar a defesa civil. Esse sistema funcionou e funcionou muito bem. Claro que a tragédia foi gigantesca, mas são essa grande característica de Porto Alegre, ter investido muito nessa infraestrutura de dados, de circulação de dados, de informação, é que permitiu que, se não evitarmos a tragédia, mas permitiu com que se tratássemos muito melhor do que haveria, porque imagina se cai o sistema, se a gente não tem como despachar uma ambulância, se a gente não tem como fazer, seria ainda pior, né? Então, isso que qualifica a nossa gestão. São exemplos como esse que fazem com que nós, porto-alegrenses, né, sentimos orgulho da nossa cidade, da nossa gestão. Então, é muito bacana ver que Porto Alegre superou, né, a catástrofe e manteve aí todos os serviços em pleno funcionamento. Bom, agora vamos falar de futuro, né? E aproveitar um pouco aqui de toda essa tua experiência, todo esse teu conhecimento, essa jornada frente a Porto Alegre, né? O município de Porto Alegre, que sem dúvida tem muitos desafios, tramita muita coisa. Diariamente, eu acho que a tua vida não tem tédio, né, Newton? Não. Certamente não tem tédio. E aí a gente quer te perguntar, né? Considerando um DPO que está começando, alguém que quer construir, né, um programa, uma cultura de privacidade numa empresa, ou até mesmo a sua carreira, né? Qual a atitude que o DPO de Porto Alegre, que o Newton, né, considera essencial como
primeira, vamos chamar assim, primeira prioridade? Vamos separar dois colegas, assim. Aquele colega que ainda não é DPO, mas ele, da mesma forma como nós lá, em algum momento fomos contagiados por esse tema sensacional. Quem ainda não é, que almeja ser, estudar sempre. E estudar como? É ler, assim, nós temos que ler toda a literatura disponível, cada dia temos mais textos, a gente participa, né, quase que mensalmente com texto, tem o blog da Privacy Tools, temos muitas informações muito boas, redes sociais, LinkedIn e todas as outras, se informar, estudar e se informar, se inserir em grupos de profissionais para já ter as experiências que nós, quando iniciamos, não tínhamos, né? Mas aproveitar a roda que nós talvez já tenhamos inventado, então, para qualificar, para entender mesmo, porque quando a gente lê a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, a primeira vez, a gente entende, parece que está tudo ali. Olha que bacana, aqui diz quem é o titular, que são dados pessoas sensíveis, fica uma barbada. Tá pronto. Tá pronto. Eu tenho todo o meu caminho aqui, basta eu ir fazendo os checks aqui. Depois a gente vê que é bem mais complexo do que isso, mas é isso também. Então, estudar, se manter informado, buscar essas conexões com quem já trabalha com isso para, né, claro, acompanhar a NPD, acompanhar as autoridades dos outros países também, do âmbito do GDPR, especialmente, são materiais fantásticos. E isso vai te dando aquela casca, aquela maturidade para isso, né? Quem já tem essa responsabilidade, quem já, né, chegou nesse ponto, né, seja por vontade própria, ou às vezes a própria organização diz agora vai ser tu, pode ser, e acontece. Ingressou nessa missão, tá aqui, mas além disso tem mais um. Tá bom, e a gente não pode, não é legal fugir dos desafios. Se tu estiveres numa organização que tem já uma cultura, que tem já algumas... Aprimora e investe muito também na divulgação das tuas atividades, conquistando aquela primeira resposta nossa, conquistando a confiança do time. Por exemplo, antes de lançar uma campanha de marketing, antes de fazer um novo cadastro, antes de fazer... Consulta o DPO, vamos dar uma olhada, vamos ver se a política está adequada. Mas eu já tenho uma política de outros semelhantes. Vamos ver se a gente não pode aprimorar, se deu certo, se não deu. Sempre fazer isso. E claro, né, se for... tem ferramentas maravilhosas, né? Conta com uma Privacy Tools, assim, que aí vai te ajudar a tornar a tua vida um pouco mais palatável, assim, porque já, ali também a gente tem... caminhos já trilhados, tu tem as alternativas, então, claro que facilita muito se tu tiveres acesso a uma ferramenta como essa, porque isso vai te deixar mais seguro, porque para se chegar num ponto de ter uma ferramenta, de ter ou liga para mim, ou conversa, a gente manda manuais, a gente faz o que a gente puder, porque alguém caminhou antes e já desbravou um pouquinho esse mato, né? Então, contar com esse tipo de coisa, se for possível, né? Sempre para te dar agilidade e mais segurança, né? E saber que cada dia é uma questão nova, é um desafio. Eu disse assim, um pouco mais de um ano, são 314 casos que eu analisei. Uau. Então, pensa, né? São bastante cases, são bastante informações que daqui a pouco conversa conosco e a gente dá essas dicas. Muito bem. E Newton, existe algum tema de privacidade, na sua percepção, que ainda não está sendo discutido aqui no nosso país, frente à privacidade, e que deveria estar no radar da NPD, ou a gente já está com uma agenda bem estabelecida? Qual é a tua percepção frente a isso? A NPD faz um trabalho muito qualificado pela estrutura enxuta, extremamente enxuta que eles têm, né? São muito poucos servidores, são 5 diretores apenas, é um time de fiscalização muito reduzido ainda, né? Porque é um amadurecimento. Seria muito estranho se a LGPD entrasse em vigor e já tivéssemos uma autoridade com centenas de servidores, uma estrutura pronta. Seria complicado, porque também precisa ter um amadurecimento da própria gestão para entender os melhores caminhos disso. Mas a gente tem que focar, né, nessas questões de uma forma muito presente, dizer, bom, é por aí que a gente vai caminhar, né? A gente tem esses desafios todos e a gente vai caminhando de uma forma justa. E juntos, especialmente isso. Juntos, eu acho que essa é a palavra. E na sua fala você mencionou
é que o DPO ele tem uma jornada contínua. E você também mencionou que para ser um bom DPO tem que liderar e, sobretudo, liderar com confiança, né? Ou buscando a confiança. Então, acho que essas são dicas que vão ficar nesse episódio. Mas, para fechar, eu gostaria de fazer aqui um ping-pong da privacidade. Topa, Newton? Vamos lá, claro. Então, eu pergunto sobre um tema e você me responde em uma frase curta. Pode ser? Vou tentar. A gente, Bora. professor de direito, não é tão simples assim, mas a gente vai. Vamos lá. Conseguir. Maior desafio de um DPO hoje é? Explicar o que é o DPO, com o que a gente trata e, afinal de contas, quem a gente efetivamente protege, que são os titulares de dados. Muito bem. A sua aposta para o futuro da privacidade nos próximos 5 anos? Como o melhor filtro, o melhor patamar ético e normativo para o desenvolvimento da IA. No tratamento de dados pela administração pública, o principal impacto da inteligência artificial daqui a 10 anos deve ser? A qualificação o impacto vai ser muito positivo, nós vamos aprimorar, como todas as outras áreas, vão aprimorar os serviços e também garantindo que se protejam as pessoas. Nós vamos cuidar cada vez mais das pessoas. E por fim, a LGPD representa? O caminho para a realização de direitos e aumento da cidadania, da consciência das pessoas de que elas devem ser protegidas no âmbito privado e no âmbito público. Newton, mais uma vez, o meu muito obrigada em meu nome, em especial em nome do time da Privacy Tools, por esse momento, pela sua participação. Nós conseguimos aqui passar por vários temas que estão pautando aí o universo da privacidade e proteção de dados ao longo do nosso programa. Ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia.